Lula diz que não trará religião para a campanha eleitoral. Não faz parte da minha cultura política instituir uma guerra santa, afirmou. Como é que você vê essa decisão, né, da coordenação da campanha do Lula? A gente já falou aqui da importância de focar na economia, mas especificamente de não focar na religião, Joaquim. Acho importante, mas isso para qualquer religião, viu? Nenhuma. Entendeu? Porque não adianta falar, mas dar sinais na direção de outra religião. Isso é ruim. Eu acho que o Estado é laico. O que o Lula deve fazer é manifestar o respeito, que é o que ele faz, por todas as religiões, pela fé. Respeito à fé das outras pessoas. E o Lula está muito certo, que eu vi uma manifestação dele dizendo que não vai fazer isso, né? Não vai fazer guerra religiosa, e dizendo que a igreja é o local de exercício da fé. E o Lula está certíssimo, porque isso é bíblico, inclusive para quem é cristão e segue a Bíblia. Porque diz o seguinte, claramente, você separar as duas coisas. O que é de César, que é o Estado. Não chamava Estado na época, que era o Império. O que é de César é de César. O que é de Deus é de Deus. Então você não mistura as duas coisas, e aquele que é de Deus, ele cumpre as obrigações do Estado. Ponto final. Ponto final. Não é um núcleo subversivo de ascensão do fascismo, como hoje é ou são setores evangélicos. São, na verdade, núcleos de empoderamento fascista. Isso, não tenho dúvida quanto a isso. Menor dúvida. Mas isso, o papel do Lula é lembrar que ele é um homem de Estado, um estadista. E que, como estadista, ele promoveu uma legislação que foi muito importante para a liberdade da fé, liberdade religiosa, ou liberdade de credo, que foi a lei da liberdade religiosa. Estava lá até o Magno Malta aplaudindo de pé o Lula naquela ocasião. Isso foi em 2003. Tá? É o último ato dele em dezembro de 2003, o último ato dele no primeiro ano de governo. E está muito certo, eu estou vendo essa imagem, esse vídeo, o trecho de vídeo, sendo divulgado até como propaganda no YouTube, do que está certo. Propaganda política, no YouTube. E claro, permite propaganda na internet. E isso é dito, e aparece o Lula falando, olha, eu quando não estava, ele falando, Deus escreve certo por linhas tortas, o Lula fala isso. Aí diz assim, eu quando era candidato, muitos pastores vinham me perguntar, Lula, é verdade que se você chegar ao governo, você vai fechar as igrejas? Foi um absurdo muito grande, né? Aí ele diz, e quis Deus, ele fala, que coubesse a mim sancionar a lei da liberdade religiosa. Ele fala claramente isso e diz, porque 3 são os sinais de que um país vive numa democracia. A liberdade política, ele fala, a liberdade religiosa e a liberdade sindical. Ele usa esses nessa ordem. Isso é um sinal, são sinais de que, ou manifestações, ou fenômenos que mostram que aquele país é uma democracia. Eu acho que tem que insistir nisso, e com respeito a todas as religiões, é isso. Agora, é claro que para isso você pode mostrar que, de fato, está próximo de várias religiões, como o Lula fez quando estava preso. O Lula recebia toda quinta-feira, acho que quinta-feira, ele recebia, não tenho certeza era quinta, mas um dia da semana ele recebia o líder dos religiosos, e ali ele recebeu vários. E aí houve a Lebos, né, que era a carcereira, a juíza lavajatista, influenciada pelo Moro, e era influenciada pelo Moro, tentou proibir a certa altura. Não vai ter mais essas visitas. Só tem que ser a religião dele, de vez em quando, não vai ter. Claro que houve contestação, e isso foi permitido a ele ter a visita dos líderes religiosos. E o Lula discutia, conversava sobre teologia, conversava sobre Deus muito, porque o Lula, efetivamente, crê em Deus. Então, eu sei, e efetivamente ele crê muito. Acho que a influência da mãe dele, a vida dele, ele acredita mesmo. Leu muito sobre isso na prisão, e ele gostava muito de conversar com os líderes religiosos sobre Deus. Então, era bem interessante. Isso estava nos 580 dias.
E é muito interessante essas conversas que o Lula tinha com os líderes religiosos. E ele deve continuar assim, quer dizer, discutindo com todos os líderes religiosos, mas não emitindo nenhum sinal de que favorece esse ou aquele, ou de que torce o nariz para ele, porque não é verdade que o Lula não torce o nariz. Ele só tem que se apresentar como ele é. E, claro, eu já também tinha falado sobre isso, não pode transformar isso numa guerra religiosa, que é o campo do bolsonarismo, que eles vão tentar levar a disputa para esse campo. Entendeu? E aí é bobagem, porque um presidente é eleito para cuidar da vida das pessoas e garantir a liberdade de credo, como o Lula fez. Mas cuidar, e aí... Né? Davi, aí você imagina assim, e você é o seguinte, não importa se é filho de alguém de religião de matriz africana, da Umbanda, se é filho do evangélico, se é filho do católico, se é filho do judeu, se é filho do espírita, enfim, de todas as religiões. O filho precisa de escola, o Estado precisa garantir assistência médica, precisa garantir que o pai tenha oportunidade de emprego, que esse jovem, eu estou usando filho, mas pode ser para avô também, pode ser pai, mãe, enfim, o Estado tem que cuidar das pessoas e claro, e garantir, e aí não é o Estado no sentido até do judicial, não só do governo, do judiciário, garantir que ninguém seja perseguido e que nenhuma religião tente influenciar os destinos de um país. Não é uma teocracia fazer aquilo que o Bolsonaro fez, que foi nomear um terrivelmente evangélico, tendo como credencial o fato de ser pastor. Então, não é pelo seu saber jurídico, mas por ser pastor, porque essa era a condição que o Bolsonaro colocou. Na verdade, ele perverteu uma das finalidades do Estado, né? Ou uma das características do Estado, que é a laicidade. E é claro que ele não fez isso sozinho. Ele contou com o apoio dos senadores, inclusive de alguns que se apresentavam como progressista, como a Elisiane Gama, lá, que era do Maranhão e supostamente progressista, e foi uma das grandes articuladoras da nomeação do Mendonça para o STF, que é um erro gigantesco. O cara pode ser evangélico, estar no Supremo, não há problema nenhum, mas ele não pode estar no Supremo por ser evangélico. Então, o Lula deve fazer a campanha, mostrar que um governo dele, um Estado, é para cuidar de todas as pessoas e que a religião não pode influenciar o Estado, nem o Estado pode dificultar, criar qualquer obstáculo para o exercício da fé.